O primeiro instante em que nos conhecemos. Para uns foi magia, para outros, estranheza, alegria, tristeza ou, quem sabe, até comédia. Para alguns foi choro, tensão, drama. Para alguns foi sedução. Mas é acima de tudo amor. Há sempre amor. O encontro acontece. E eu fico mesclada no meio de vós. E já não sou eu. E já sou parte de cada um de vós. Este teatro para mim foi quase uma casa, é quase a minha casa. Eu passei mais anos de vida cá dentro do que propriamente em casa. Muitas horas, noites, dias, por isso eu digo, a minha vida está cá dentro. Foi onde eu primeiro tive a oportunidade de cantar num teatro. Eu até costumo dizer aos meus alunos que o pai do teatro madeirense é o Baltasar Dias, o que dá nome a esta bonita casa. E todo o ambiente está bem conservado, a gente sente aqui que está num teatro a sério. Quando entra dentro do teatro, é um teatro verdadeiro. O teatro está muito mais evoluído, pronto, em tudo, não posso dizer mais. Está evoluído, portanto, como é que eu posso dizer? Os melhores momentos em que eu tive a oportunidade de fazer diversos concertos para canto e piano, experiências de ópera que fizemos também com alunos do conservatório e com o coro da Camacha, que fizemos a cena dos ferreiros da ópera O Trovador, do Verdi. Portanto, são momentos que não se esquecem. O meu melhor momento, os meus melhores momentos foram passados no palco. Foi no palco que eu aprendi muita coisa, portanto, porque eu comecei lá atrás e fiz de tudo lá atrás, menos representar, claro, representava lá atrás. Coordenava palcos, montagens de cenas, de cenários, varandas. Tínhamos a equipa de luz, a equipa tinha a limnotecnia e os maquinistas. Só que neste teatro a gente fazia tudo junto. O limnotécnico ajudava o maquinista ajudava o limnotécnico. Lembro-me há uns anos que vários grupos de teatro amadores que passavam cá nesta casa no chamado ERG Teatro, o Encontro Regional de Grupos de Teatro, que entretanto isso terminou por várias razões. E isto era o vir cá representar os grupos de teatro amador das várias zonas da região autónoma da Madeira era um prémio para essa malta ligada ao teatro popular ou ao teatro amador. Os cenários antigamente não tinham nada a ver com estes cenários de hoje em dia. Inclusive,
eram feitos na teia, eram pintados lá em cima na teia, muitos cenários eram pintados lá. Quando eram trabalhos muito, muito forçados, então as companhias e um estabelecimento prisional traziam reclusos, faziam quase espetáculos connosco, estavam sempre acompanhados. Nessas alturas era assim que a gente trabalhava, quando havia muitos cenários. Agradeci ao professor Virgílio Pereira ter recebido a ideia de um amigo para fazer a gravação, a composição e gravação de 14 sonetos do Luís de Camões, que foram estreados aqui no dia em que se comemorava o 4º centenário da morte de Luís de Camões. Eu devia era ter ido para as Clarissas. Os temores enfrentados revelam-se inexistentes. Ai, a reza. A apanha da hortaliça. Ai, a contemplação. Mas elas levantam-se às 5 da manhã. Essa hora estou eu a recolher-me no meu leito. Vivo profundamente. Olho o terreno da pele. Encanto-me num canto e canto o meu canto. Não dá para mudar o começo, mas dá para mudar o final. O teatro começou a funcionar, tinha aqui em cima ainda, julgo que tem ainda uma cabine de projeção. Funcionava ainda com filmes. Nós tínhamos fizemos logo um protocolo, um acordo com a Luz ao Mundo. Ora, esta máquina funciona com a película. É uma máquina de 35 mm, é sonorizada, desliga também automaticamente, porque se a película cai no chão, depois é milhares e milhares de películas e a gente depois não tem controle sobre isso. Era um pânico a película cair no chão, porque está sempre a rodar e... Portanto, estas cadeiras foram todas arranjadas, foram todas elas forradas, mas não em vermelho, foram em amarelo cor de mel. Os cortinados exatamente como está, com este formato, tudo isto. Mas cor de mel. O cheiro do teatro marcou-me e fica sempre que cá venho. Houve um rapaz que fez um órgão de luzes para aqui e ele funcionava lá naquele cantinho, logo à entrada, à direita da boca de cena. Quem não gosta de teatro, também digo, não vale a pena estar cá dentro. Quem gosta de teatro tem que gostar de teatro para trabalhar num teatro. Se não gostar de teatro, não vale a pena. Minha mãe chegou-me a dizer tantas vezes, até parece que casaste com o teatro. Entregava-me aqui de corpo e alma esta casa. Portanto, estou aqui não é por acaso que estou aqui com 40 anos, é porque gosto disto. Essa gente anónima ajudou-me bastante. As palavras são importantes, as palavras, como forma ou essência, como papel de parede, cimento, ditas, escritas, cantadas, sussurradas, gritadas, interpretadas. As palavras. Que vivam e cresçam as palavras, para que, para sempre, o silêncio não ocupa o espaço das emoções, dos diálogos, das ideias. As palavras, sim, são importantes as palavras. Tem razão Pablo Neruda. São importantes as palavras. E a nossa cultura não pode ser hermeticamente fechada aqui na nossa ilha. Tinha de ser aberta, não é verdade? Por isso nós quisemos mostrar que o teatro aqui, outros grupos têm de saltar daqui e lá fora, dizer o que é que nós fazemos aqui. De maneira que é importante. Isso anima os atores, isso projeta-os no futuro com maior vontade, com maior interesse. Esta casa não para e tem uma importância muito grande porque traz espetáculos únicos e contribui também para criar públicos para o teatro, não só para aqui, mas também depois que vão ver espetáculos aos outros espaços culturais. Aquilo que se representa aqui no teatro, dada a grandiosidade da casa e do nome, acho que merece que o que venha seja sempre bom. Se não seja porque queremos representar e lá vai um grupinho lá. Não, eu com todo respeito,
Porque são esses grupinhos que mais tarde crescem, mas quando crescerem, pronto, lá chegarão. E julgo que esta peça única, que este mimo, este símbolo da Madeira, enfim, seja sempre bem tratado, como parece que está a sair. Eu chego aqui, o primeiro encantamento que eu tenho é olhar para isto tudo e dizer assim, sim senhor, esta pérola está a ser devidamente conservada por esta geração. E que as pessoas continuem a ver o teatro. Eu penso que continuarão, porque uma coisa é ver no ecrã e outra coisa é ver do autêntico, ao natural. Portanto, o teatro vai continuar sempre. Ele está aqui, são e salvo. Viva o nosso teatro! A função do teatro é historicamente fundamental na formação, na educação, na instrução do povo, da nação. Essa é, aliás, uma das suas principais características, em particular a partir do século XIX. Mas já antes, mas em particular a partir do século XIX. O teatro funcionou desde a sua gênese como o principal espaço de divulgação cultural da cidade. Nesta perspectiva, portanto, temos 4 tempos que mostram também como se consegue conhecer a história da Madeira através dos nomes que o teatro recebeu. Dona Maria Pia, Arriaga, Funchalense, novamente Arriaga e depois Baltasar Dias. Num primeiro momento, Dona Maria Pia, a rainha consorte, um tempo de monarquia. Depois, a tentativa de associação ao deputado eleito pela Madeira republicano Manuel de Arriaga, que acaba inclusivamente por recusar essa designação. A alternativa funchalense, porque era um teatro municipal, sempre o foi, desde o princípio. A Câmara Municipal tem uma função essencial, não exclusiva, mas essencial, na edificação do espaço. E Funchalense foi, com certeza, sem dúvida, uma forma que, durante a Primeira República, nos primeiros anos da Primeira República, se encontrou para atribuir, dar aos funchalenses a posse, a presença no teatro. Uma vez falecido em 1917 Manuel de Arriaga, essa designação volta a surgir e vai persistir até 1935. A Câmara Municipal aceita a proposta de se alterar o nome para Baltasar Dias, procurando assim recuperar o famoso, e em homenagem ao famoso poeta cego madeirense. Acontece nas minhas primeiras vindas à Madeira, ainda para dar workshops, quando nem pensava que viria a morar na Madeira depois. E como pessoa que trabalha no universo das artes, quis conhecer o teatro da cidade. E aqui começa a minha ligação. Quando eu conheci o teatro, achei uma casa belíssima e vi um primeiro espetáculo aqui que eu já não me lembro o que é. Mas lembro que vim assistir um espetáculo no teatro para ver e conhecer a casa por dentro. Quando a gente tem que eleger o melhor momento, mas tem um que especificamente me marca, que é a apresentação, ou as diferentes apresentações do Endless. É uma coreografia do repertório do Dançando com a Diferença, é um trabalho de dança na comunidade, e a gente fez 2 vezes no Teatro Municipal,
sempre com muita gente em cena. Então são experiências marcantes, é uma obra minha, uma obra que eu gosto particularmente, e que foi importante para o Dançando com a Diferença dançar essas 2 vezes no teatro. O Teatro Municipal Baltazar Dias, eu tenho percebido uma grande modificação na forma de interagir do teatro com a cidade. Eu acho que hoje o teatro é muito próximo da cidade. As pessoas se sentem próximas, sentem o teatro como se fosse a sua casa. Há uma aproximação muito maior do Teatro Municipal Baltazar Dias, do público de uma forma geral. E eu acho que isso tem vindo a mudar durante os anos e espero que essa mudança continue. As pessoas que estão nesse teatro, que eu já conheço há alguns anos, gostam do teatro e vivem o teatro. Então eu me sinto acolhido cada vez que estou no teatro e bem recebido. Isso é bom, e é bom você ter esse carinho e essa forma de ser recebido pelas pessoas. Tem que ter a capacidade de se apaixonar pelo outro e por cada obra que elas estão recebendo. O teatro é a arte e ontem e hoje é o mesmo, apela à consciência de todos nós, ao estarmos atentos, ao vermos, ao sentirmos, fala-nos do presente, do passado, do imaginário, do coletivo, do indivíduo, do individual, fala-nos sem cor, sem rótulos, olha-nos nos olhos. E isto que eu identifico para a arte, também identifico para a casa, para o edifício, porque foi assim que ele também surgiu na sua gênese. Foi assim que ele foi criado, para viver a arte. E eu acho que é dessa forma que eu vejo o teatro. E quando entro aqui é sempre esse sentir, não é outro. Já em criança ouvia falar sobre o teatro, sobre os diversos espetáculos que aqui aconteciam, as matinés, e isso fazia-me sentir uma certa magia. E a curiosidade sobre o espaço, sobre o tipo de espetáculo. Em jovem é quando eu começo a frequentar. Chego aqui e vejo o espaço e, de facto, para mim sempre foi encantador, e é nessa altura que fica registado o teatro na minha vida. Lembro-me que foi um acaso no 20 de Fevereiro. No 20 de Fevereiro aconteceu após a tragédia, toda a gente a ajudar nas ruas e não sei o quê. Eu saí nesse dia, eu conhecia pouca gente, andava a deambular pelo Funchal e por mero acaso vim parar aqui perto de Baltazar Dias e vi que estavam a ajudar, a limpar o Baltazar Dias. Na altura tivemos a limpar o subpalco e era uma coisa extraordinária porque o subpalco é labiríntico. E essa coisa de conhecer os teatros por dia, teatros antigos, teatro à italiana como estes, cheio de cantos e recantos, é muito interessante. E depois o subpalco estava atolado de lama, as pessoas
estiveram todas a ajudar e foi muito interessante também essa coisa de várias gerações estarem ali para um bem comum. E ao mesmo tempo iam aparecendo assim alguns objetos cenográficos antiquíssimos e eu lembro-me de encontrar uma liteira do início do século XX que depois até teve em exposição mais à frente e em perfeito estado. De repente tudo assim, pianos destruídos, coisas, enfim, algumas da catástrofe, outras não é? Outras não tinha sido por causa disso e de repente aparece aquele objeto com mais de 100 anos, assim, do nada, enlameado e foi muito interessante, foi uma experiência muito forte. Ver durante o processo de montagem todo o jogo de cordas, que é um trabalho coletivo, são várias pessoas muitas vezes para moveres uma perna, ou seja, um daqueles panos laterais, uma bambolina em cima, são precisas muitas pessoas e esse trabalho de cordas que é artesanal, que foi artesanal desde sempre, não é? É um trabalho que eventualmente que tem dezenas e dezenas de anos, centenas de anos e ver aquele processo todo também achava muito interessante. E depois os trabalhos em si e o público, obviamente que sim. Mas pronto, escolho estes 3 momentos como 3 momentos que são apenas detalhes, mas que a vida e a própria história dos teatros são sempre feitas de pequenas coisas e pequenos detalhes. Há uma dimensão importante que marca todo o século XIX e que vai marcar, sem dúvida, pelo menos o primeiro quartel do século XX, que tem a ver com o teatro ser um espaço também de instrução, de educação, de divulgação de conhecimento. O teatro representa um ponto de chegada, uma conclusão, depois de terem existido no Funchal, pelo menos 2 espaços de referência. O Teatro Grande, durante o final do século XVIII e início do século XIX, que é destruído durante as guerras liberais, e depois o Teatro de Esperança, que vai marcar todos os anos que medeiam o período dos anos 50 até à construção e edificação do Teatro Municipal. Por outro lado, funciona também como um ponto de partida, porque pela primeira vez o Funchal dispõe de um espaço construído de raiz para aceitar e receber companhias já com alguma projeção internacional e, portanto, ter um espaço que é, no fundo, próprio para a representação teatral e, no fundo, para tudo aquilo que nós hoje chamamos as artes performativas. O primeiro curso de teatro foi aqui. O teatro era nosso aos sábados e aos domingos. Existia o Sr. Teixeira, mas nós é que tínhamos as chaves. Portanto, não é por toda a gente. Em 1988 foi o primeiro espetáculo. Os fantasmas, e eu era também contra a regra do espetáculo, e acartava papiros de Santo António para cá para baixo, não podiam vir no autocarro e eu é que os trazia para o cenário. Depois, 2008, o espetáculo da nossa cidade. Um espetáculo que eu contratei um pianista chamado Audição. Mas sobretudo vou dizer a nossa cidade tinha muita gente. Tinha o grupo Experimentar Sentidos do estabelecimento prisional do Funchal. Tinha 2 grupos do estabelecimento prisional do Funchal, o sector feminino e o sector masculino. Depois também tinha um Morma, tinha muita gente, era gente de muitos grupos e, portanto, foi um espetáculo memorável. Grande ou pequeno e fundamental no teatro, a arte, a música, a arte, a pintura.
não dá. Ecoarte. Marte não, Vênus, não, Vênus. Eu vou ser diretor deste teatro. Não. Bossa. Não, bossa, não, que fossa, minha nossa, não possa ficar nem mais um minuto. Eu vou convidar os amigos a fazer grandes festas. Era o sítio onde eu vinha ter com a minha mãe quando saía das aulas, um sítio onde eu aprendi a ir ficando. Na altura eu ainda não era ator, nem me passava pela cabeça, era uma pessoa extremamente tímida. E começa aí, nesse momento, é o meu momento fundador na relação que eu estabeleci com este edifício, com este teatro. Participação em imensos momentos em tertúlias, em saraus de poesia, espetáculos musicais. São centenas de momentos bons que eu passei aqui. Eu acho que não tenho momentos maus aqui passados. Uma sala como esta, que já tem 200 anos quase, ou para aí caminha, estou a exagerar, ou 150 anos, ou para aí caminha, aliás. É sem dúvida o polo, e foi, se a cultura da Madeira é o que é hoje em dia, deve em grande medida a este polo de cultura, porque era aqui que as coisas aconteciam, era aqui que as coisas passavam. Eu penso que a primeira peça de teatro multimédia que foi feita no mundo foi feita neste palco. Uma peça do Reis Gomes, que tinha uma cena filmada de uma batalha no norte, supostamente no norte da África, que foi filmada no Caniço de Baixo. Era um pequeno filme, isto em 1913, salvo erro. Era um pequeno filme de 17 ou 18 segundos, de uma batalha entre cristãos e mouros. E depois era projetado à meio da peça de teatro. Eu tenho ideia, eu posso estar errado, mas em Portugal foi de certeza absoluta que foi a primeira peça de teatro multimédia, e no mundo, se não foi a primeira, foi das primeiras. Depois os nomes todos que passaram por cima destas tábuas do palco, de nomes nacionais, internacionais, regionais, os eventos que já aconteceram aqui, desde o Teatro Bolshoi, que já aqui esteve, o Balé Bolshoi, que já aqui esteve a dançar, sei lá, o Teatro Nacional, tantas e tão boas coisas que aqui aconteceram. É incontornável se falar da cultura da Madeira sem falar do Baltasar Dias. Magia de arriscar.
Então, eu comecei no teatro, as primeiras recordações que eu tenho do teatro são realmente das festas de Natal. Quando haviam festas de Natal, e às vezes eram feitas aqui no tempo do Madeira em Festa, onde era pequenina. Vocês lembram? Não sei. Eu penso que o teatro sempre teve esta missão de ser uma casa para todos os grandes, para todos os artistas. E acho que nos últimos tempos tem sido um palco muito importante para os artistas da região. E eu enalteço e aplaudo essa missão de dar a conhecer o teatro e de aproximar o teatro a todos os artistas da região. Eu costumo dizer que vir ao teatro e fazer cá um espetáculo é voltar a casa. O teatro é maravilhoso, é lindíssimo. Já tive a oportunidade de atuar e de estar em vários sítios muito bonitos, com uma energia muito especial, mas o teatro é o teatro. Sala como esta eu nunca toquei, nunca cantei e é isso, é o sentimento de estar em casa. Não, eu acho que é não só por estar no Funchal, mas acho que tem qualquer coisa de muito especial. Eu imagino o teatro daqui a 20 anos como uma casa de referência, não só portuguesa como internacional. E é isso que eu desejo. Os teatros são todos iguais, mas também serão todos diferentes. Todos iguais porque, até por razões de construção, científicas, se assim quisermos, têm que respeitar um conjunto de regras. Todos diferentes porque, na prática, não só refletem o pulsar das sociedades em que estão inseridos, mas também um conjunto de propostas artísticas que, no fundo, tentam satisfazer um público mais ou menos exigente, consoante as épocas e consoante as necessidades de determinados períodos históricos. Ao longo destes 130 anos, a própria procura pelo teatro foi variando, não só no tipo de público, mas também no caráter das iniciativas que no seu interior são realizadas. A verdade é que o Teatro Baltasar Dias tem necessariamente na sua edificação duas referências que remetem para aquelas que são os principais espaços de representação teatral em todo o mundo. O Teatro à La Scala de Milhão, construído em finais do século XVIII, e, naturalmente, no caso português, o São Carlos, também de finais do século XVIII. A principal justificação para a persistência, para a existência e para a utilidade do teatro tem exatamente a ver com estas duas dimensões. Por um lado, é um edifício construído de raiz, por outro, é um edifício que se soube sempre adaptar às necessidades e à procura do público. Ora bem, daqui a 20 anos gostaria eu muito de estar viva e poder constatar o que será deste teatro. Eu não tenho nada, mas eu faço tudo o que eu quero e isso é tão bom. Quantas pessoas podem orgulhar-se disso? Quantas? A felicidade deve ser isso. Não sei. Eu não sei nada. Estão sempre a dizer-me que eu não sou como as outras mulheres. Mas o que é isso, ser como as outras? Dar beijos para uma selfie e a seguir fingir que não se conhece alguém quando se passa na rua? É isso? O teatro
nos anos 60 e 70, o que me recordo é de ter visto cá uma sessão de cinema, em 1975. Depois, como estava a dizer, em 88 vim assistir à peça Estalajadeira e fascinou-me o teatro. Aliás, era uma sala que eu tinha imenso gosto em conhecer, porque só havia de lado de fora, sempre com as portas fechadas. O teatro nessa época não estava aberto ao público, nem a própria bilheteira assim aberta diariamente, como depois, nos anos mais tarde. Esta parede. Gosto de olhar para ela como se ela não existisse. E através dela conseguisse ver uma enorme plateia, cheia de público. Como responsável por um grupo desde o ano 87, ter tido a oportunidade de pisar este palco do Teatro Baltasar Dias e depois poder realizar aqui eventos que o Grupo Teatro da Camacha se propôs a realizar e ter a oportunidade de realizá-los cá. Eu sou uma mulher pássaro. Quero voar e amar e beijar todas as flores do mundo. Fernando Pessoa, eu sou como tu. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Olha, e não achas que estás a falar mais alto que eu aqui? Já não se pode ensaiar? O melhor momento que eu vivi cá dentro e que me senti mesmo quase como na lua é quando piso o palco pela primeira vez no encontro de grupos de teatro da região, que existia o ERG Teatro, é quando eu realmente pisei o palco, juntamente com os meus colegas, a representar uma peça de teatro cá dentro, isso sim. Era capaz de ficar contigo para sempre. Entendes-me? Gostava que às vezes pusesses legendas nesse teu coração e que eu te pudesse compreender melhor. Se soubesses como eu gosto de ti. Se soubesses como eu gosto de ti. Se soubesses como eu gosto de ti. Eu... Ainda não consigo dizer-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. E eu amo teatro. A primeira vez que pisei este teatro foi exatamente há 50 anos. Lembro-me como se fosse hoje, eu tinha 12 anos de idade, tinha iniciado os meus estudos musicais na então Academia de Música e Belas Artes da Madeira, que ficava aqui mesmo ao lado, numa quinta fantástica, e o teatro não era o nosso quintal, mas era a nossa sala de concertos. Era onde nós vínhamos fazer as nossas audições finais de ano, onde nós fazíamos os nossos concertos e onde, desde essa idade, eu fui ensinado e educado pelos meus professores a vir aos concertos que a Sociedade de Concertos da Madeira, que tinha sido, digamos, que estava na gênese da criação da Academia de Música e Belas Artes da Madeira, organizavam neste teatro. Vinha desde pequenino, portanto com 12 anos. Lembro-me que a minha professora mandou a minha mãe me fazer um fato. Ela levou-me ao alfaiate e esse primeiro fato, o alfaiate fez-me de calças curtas. Então eu entrei no teatro
calças curtas, fato, gravata, casaco, sapatos, daqueles sapatos brilhantes, que já não sei como é que se chamam, e as minhas piugas pretas. Realmente deve ter sido uma figura muito engraçada. Eu espero que o teatro daqui a 20 ou 30 anos esteja tão bem como está hoje, bem conservado, que se mantenha. Por ser um edifício antigo, precisa de manutenção constante. Isto é um património riquíssimo da nossa cidade do Funchal e também da própria região. Mas, sem dúvida, acho que muito antes disso, a autarquia e o próprio governo deve pensar numa alternativa para a cidade do Funchal, ao teatro. Portanto, uma alternativa de um espaço polivalente que possa servir os agentes culturais para as suas produções e, de certa forma, aliviar um pouco a tensão que cai sobre o Teatro Municipal para tudo o que é artes e cultura de espetáculo. Se assim for, penso que o teatro até vai estar mais salvaguardado daqui a 20 ou 30 anos. As minhas saudades têm a ver muito com aquilo que eu vivi na década dos anos 80, em que este teatro era um polo cultural fortíssimo, enorme, onde vinha companhias de dança, de teatro, orquestras, música, bailado, que vinham de todas as partes do mundo e vinham até aqui e foram 10 anos, uma década de, sei lá, foi aí talvez a minha formação cultural ganhou espaço, ganhou força, fui aí nesses 10 anos. Tenho uma saudade disso. Sinto que aos poucos isso pode voltar. E é isso que eu espero, que isso volte em força, como eu senti. Mas é essa saudade que eu tenho de todos os dias haver espetáculos, haver ensaios, haver espetáculos de poesia, haver espetáculos de dança, haver espetáculos de música, haver cinema. Não, diga. Tem um concerto do Dias a por aqui. Olha, suba aquela escada. Põe a escada e depois vira à direita. Não, nada. Mas, como eu ia dizendo, portanto, todo esse movimento artístico, cultural, com vários intelectuais da praça mesmo, poetas, o Tony Aragão, estou-me a lembrar dessa gente toda, tanta gente que aqui passou, que a mim, assim, havia pequenos programas espalhados pelas janelas, por aqueles recantos todos. Isso é a imagem que eu tenho a seguir. Mais tarde, fruto dessa vinda aqui, lembro que o Sr. Fernando Nascimento era o responsável dos serviços culturais e como nos vi representar, eu estava, o António Plácido, e então ele mais tarde convidou-nos a vir fazer parte do grupo que estava aqui no Teatro Municipal, que era o GETF, Grupo Experimental Teatro do Funchal, hoje Teatro Experimental do Funchal. E foi aí que eu comecei. Para mim, isto é um templo de arte. Qualquer espaço onde se faça arte é um templo. Para mim, há que respeitar o espaço, há que dar-lhe o valor que ele tem e as pessoas trabalharem para esse conjunto. Se até a Segunda Guerra Mundial a navegação marítima condicionou e ajudou ao desenvolvimento do teatro, porque impunha quase a passagem no espaço madeirense de muitas companhias que seguiam para a América do Norte, inclusivamente, mas acima de tudo para o Brasil e para a restante América do Sul. Parando no Funchal, eram muitas vezes utilizadas para representarem também para o público madeirense. Daí também a dimensão fortemente cosmopolita que tinha o Funchal e que teve o teatro madeirense até os anos 30, até os anos 40. A partir da Segunda Guerra Mundial, com a evolução tecnológica, com a transição da navegação marítima para a navegação aérea, a lógica que existia começou a desaparecer. E aí vemos o teatro a transitar também para uma prática que tem mais a ver com o cinema. E que depois vai confirmar nos anos 50 e, eventualmente, até os anos 80.
se quisermos, início dos anos 70, meados dos anos 70. Aí sim, há a abertura generalizada do teatro a um conjunto de iniciativas que fazem, inclusivamente, do Teatro Baltasar Dias aquilo que ele é, no fundo, hoje. Um espaço multifacetado que não se resume apenas, já deixou de estar associado ao cinema, mas não se resume apenas à música e às artes performativas. É também um espaço de exposições, de conferências, de colóquios, no fundo, um espaço aglutinador. Se quisermos, o teatro volta a ser hoje, embora numa outra perspectiva, aquilo que começou por ser no início do século XX e no finais do século XIX. A minha ligação a este teatro começou em 1981, quando eu nasci, porque nessa altura os meus pais vinham muitas vezes para o teatro, ao fim do dia, quando acabavam o trabalho, e estiveram sempre muito envolvidos com tudo o que acontecia no teatro. E, portanto, eu vinha para cá acompanhá-los, não era deixada em casa em lado nenhum, e, portanto, acabei por crescer cá dentro. O meu pai estava no Instituto de Belas Artes da Madeira e era a pessoa que vinha fotografar os eventos do teatro e que depois também eram feitas as exposições com as fotografias de todos os eventos. A primeira vez depois que pisei o palco do teatro foi quando entrei para a escola do Carlos Fernandes, onde eu comecei a fazer balé e, portanto, todas as apresentações que eram feitas pela escola eram aqui no teatro. Quando depois abri a minha escola, os primeiros espetáculos que não fizemos aqui no teatro, porque eu acho e sempre achei que o teatro é um lugar privilegiado e, portanto, a escola só veio quando eu achei que a escola estava preparada para vir para o teatro. E o primeiro espetáculo que fizemos foi uma combinação da Alice no País das Maravilhas com a Branca de Neve. O que eu gostaria de ver era um palco mais baixo, direito, porque obviamente o palco é inclinado por ser um palco de estilo italiano, não é? Era assim que eram construídos os palcos. Mas obviamente para a dança não dá jeito nenhum. No meu entender, acho que deveria ser o centro de referência cultural da nossa região. Hold my head in the stars, my thoughts underwater, and I do wonder if it's real. Lucky or blessed as we are, there's clouds creeping over. Well, how's that feel?
had the sense to suit lifestyle. And I know it shows. I'll be heading up the West Coast feeling fine. Começou praticamente ao mesmo tempo que a minha ligação com o teatro. Eu estava no secundário, inscrevi-me no grupo de teatro da escola. Por acaso era o diretor artístico do TEF que fazia esses ateliês, o Eduardo Luís. E acabado esse ano, viemos fazer o espetáculo aqui ao teatro e, claro, o teatro encanta qualquer pessoa, ainda para mais a primeira vez e um adolescente. Fiquei fascinado. Aqui cresci, aqui amadureci, aprendi muito, partilhei muitas coisas. Este teatro diz-me muito. O silêncio do teatro, as paredes, o teto, tudo isto fala. Mas tudo começou nesta casa realmente, tanto a trabalhar como a assistir grandes espetáculos, quer de música, quer de teatro, quer de dança, onde aprendi e estive com o maior prazer e gozo nesta plateia. E essa aventura também foi um dos grandes momentos da minha vida, poder transmitir algo que eu também aprendi e aprender ao mesmo tempo enquanto havia essa troca de trabalhos. Cada direção que aqui chega faz o seu percurso, uns mais descontinuados, outros mais continuados. Era bom que houvesse uma continuidade e que não se bloqueasse aquilo que se tem aberto, que é primeiro o edifício à população, não só com as visitas, aberto para ser visitado, mas para se conhecer a história do teatro, para se conhecer os cantinhos do teatro. Uma das coisas que me fascina é conhecer todos os cantinhos deste teatro, porque estive aqui durante muitos anos e há sítios que ninguém faz ideia que existem, depois faz parte da arquitetura, faz parte para ter a ressonância que a sala tem, para ter a projeção que se consegue, e isso é importante. É importante que a casa se mantivesse aberta. Não digo que a oportunidade seja igual para todos, acho que a oportunidade realmente deve ser para quem tem realmente um agendamento e quem tem uma qualidade de trabalho que mereça esta sala, porque realmente acho que há espaços para todos, mas nem todos os espetáculos são para esta sala e acho que as pessoas devem entender isso. Mas que se mantenha uma casa aberta e de todos. Only had the sense to suit lifestyle. And I know it shows. I'll be heading up the West Coast feeling fine. You've only had the sense to suit lifestyle. And I know it shows. I'll be heading up the West Coast feeling fine. Yes, I'll be heading up the West Coast feeling fine. Yes, I'll be heading up the West Coast feeling fine. Quando aqui cheguei, achei sempre que isto era uma casa fantástica. Às vezes sentia que era inacessível, portanto, era tão boa que eu sentia que se calhar era-me inacessível, que não estava a esse nível. Quando fui convidada pelo Presidente da Câmara para, portanto, vir para aqui, para a Divisão de Cultura e Turismo, apanhei assim um baque. Achei que era muita responsabilidade e não sabia se estaria mesmo à altura, portanto, tive as minhas dúvidas. Aliás, é uma construção, não é? Todos os dias temos essa construção. O meu dia é texto Tomás na escola e depois tomo uma bica antes de entrar e dispo o meu casaco de mãe e de mulher e visto o casaco de funcionária, de colaboradora, de diretora, de chefe de divisão, de tudo. E esse momento é tão precioso. Depois
há uma série de outros momentos em que é, por exemplo, ter uma casa cheia e andar nos bastidores. É um privilégio tão grande poder andar dentro dos bastidores, estar atento. Ou seja, é como se estivesse a ver o espetáculo de trás para a frente. Ou seja, é o público, são os atores e sou eu lá atrás que me certifico que tudo está em segurança, que tudo está no seu lugar e que tudo corre da melhor forma, com as melhores condições. Não é? Depois, há aqueles momentos no final do dia onde eu me sento, eu tenho um sofá e a Catarina tem outro, e onde nós programamos todo o teatro. É sentarmos ali e fazemos, no fundo, um encontro de como é que foi o dia, o que é que correu bem, o que é que correu mal, como é que vamos melhorar aquela equipa, como é que vamos fazer melhor a gestão daquelas pessoas, como é que vamos programar melhor, o que é que vamos trazer ao teatro. Isso é fabuloso, não é qualquer pessoa que tem acesso, é um privilégio nós podermos escolher de acordo com o que já está programado para dentro da estratégia da Câmara para a cultura, o que é que nós vamos colocar cá dentro, em que é que vamos investir, e isso é dar oportunidade a tanta gente e fazer depois ver as pessoas a crescerem, e isso é fabuloso, não há palavras que descrevam esse sentimento. Hoje em dia, o Teatro Municipal Baltasar Dias é o polo cultural da Madeira. Eu acho que este teatro, neste momento, consegue agregar tudo o que tem a ver com artes performativas, com a música, com a literatura, com a escrita, tudo o que é científico está a acontecer aqui também, a dança. Temos tido eventos fabulosos e o que queremos realmente, e é isto que nós queremos, é que o teatro seja cada vez mais visto como o polo dinamizador de toda a cultura da Madeira. Não só do Funchal também, até porque é o único teatro que nós temos em toda a região autónoma da Madeira, portanto, acho que faz sentido sair daqui tudo o que é de muito bom, passar aqui e sair daqui. O que eu gostava de ver era o Baltasar a nível internacional, ou seja, eu queria que ele fosse tido como Dona Maria, como La Scala. É isto que eu queria para o teatro, era que ele fosse reconhecido como um dos melhores teatros do mundo. Este teatro mantém-se todo no seu estado natural. Continuamos a ter as mesmas madeiras de há 130 anos atrás. Ele é uma pérola. Não existem hoje em dia teatros tão preservados como este. E eu queria que quando alguém quisesse cá vir, que as pessoas quisessem vir ao teatro e que dissessem: ok, vou ao Baltasar Dias porque ele é um teatro único. Não há mais nenhum teatro igual àquele, e que quisessem cá vir e de todas as partes do mundo. Era isso que eu gostava muito, que este teatro recebesse companhias de teatro de todas as partes do mundo. Cada vez mais as pessoas pudessem sentir que este teatro é a sua casa, que não se sentissem que há barreiras ou que todos têm acesso ao teatro. O teatro é de todos e é para todos. Que se sentissem em casa, sobretudo. Gostava também muito que houvesse um grupo de pessoas notáveis ou de pessoas que amassem verdadeiramente este teatro e que cuidassem dele. Tipo um grupo de amigos do teatro, que pudessem cuidar dele para todo sempre, que o mantivessem com a sua pureza original, dos seus materiais, da sua arquitetura, e que o preservassem sempre, sempre acima de qualquer circunstância, que olhassem para ele como uma joia que temos que cuidar, que temos que guardar, que temos que preservar.